Boa noite. O estado de Mato Grosso é mais novo do que nunca e não para. No próximo dia 29, será discutido novamente a viabilidade de usinas hidroelétricas no norte do estado. Paralelamente, políticos se preparam para atrair a Ferronorte para outros municípios, uma vez que no planejamento atual ela só vai até o município de Lucas do Rio Verde. Torcemos para o sucesso. E neste sábado, quero dar um aleluia a duas novas situações positivas no Médio Norte e no norte do nosso estado. Hospital em Nova Mutum. Municípios da região se mexem para ter um hospital de referência em Mutum, porque o regional de Sorriso está saturado. Tomara que o estado tenha boa vontade de fazer os investimentos e ache o jeito certo de atrair profissionais. Finalizando, preciso ser justo aqui com os meus conterrâneos de Sinop e lembrar que o centro de eventos que tanto falamos finalmente está em funcionamento. Depois de um longo período fechado, recebeu uma feira internacional e ficou pronto para atender a outros eventos. Também é de Sinop o nosso entrevistado de hoje, com um assunto que interessa a todo o país: os novos rumos da educação brasileira. Nosso entrevistado de hoje é vice-prefeito de Sinop. Claro, não vamos perder a oportunidade de falar sobre política, mas o principal motivo da nossa conversa é educação. As tendências para 2011 e uma análise sobre o ensino superior aqui em Mato Grosso. Tudo bem, professor Almeri? Tudo bem, boa noite. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso, professor, tê-lo, o senhor como educador, sendo entrevistado no programa Cláudio Alves Sem Censura de hoje. Professor, diante de uma realidade econômica, política e social que o país enfrenta, essas mudanças na educação, o que os pais e o que os alunos podem contribuir para a melhoria do ensino brasileiro? Bom, eu acredito que principalmente o aluno e professor são protagonistas essenciais de um processo de formação. A educação é um processo estratégico para o país, mas além de pensar o desenvolvimento do país, eu preciso pensar também no desenvolvimento humano. Eu preciso pensar que cada pessoa tem a potencialidade e a capacidade de construção humana, de construção do seu destino. E é basicamente nisso que a gente acredita. Senhor, como é que o senhor está vendo o ensino hoje? Eu creio que o ensino brasileiro ele tem uma série de problemas, né? São problemas históricos, mas a história não serve para ficar justificando a situação muitas vezes ruim e ridícula que ainda nós temos na educação brasileira, né? Observando e fazendo uma comparação com a Coreia, né, do Sul, na verdade nós temos e já tivemos a chance de fazer da educação uma alavanca há vários anos. Entretanto, nós ainda não tínhamos feito o que era mais fácil de ter sido feito, né? Que era ter boas escolas, que era ter uma boa estrutura, mas claro que é preciso observar que a formação de profissionais não ocorre de um momento para o outro. Então o processo educativo, no nosso caso, não adiantava ter feito um investimento grandioso em infraestrutura, né? Colocar os jardins e não ter bons jardineiros. Exato. Professor, as escolas particulares e as escolas públicas, eu queria que o senhor fizesse uma comparação. E também elas estão aí nos caminhos certos? Bom, primeiro que o ensino particular no Brasil, ele sempre esteve melhor, né, por uma razão. Fundamentalmente, desde a educação básica, né, nós percebemos uma situação melhor, porque há um plus, né, há uma situação a mais, onde os profissionais da educação que trabalham naquele setor não precisam ficar fazendo um esforço enorme para ter uma infraestrutura ou situações de educação, formação continuada à disposição. Coisa que no ensino público ainda se está lutando para fazer o que é fácil: colocar carteiras em sala de aula, reformas de sala, colocar um laboratório. Isso já existe. Agora eu preciso dizer que
na verdade, a educação privada, ela responde por apenas 7% da educação brasileira. Mas essa diferença, o senhor entende, é que porque eles são poucos para administrar, é capacidade de gestão na escola pública? Eu acho que a primeira questão é que a educação privada, ela tem uma capacidade melhor de gestão, né? Uma característica de investimento, que eu digo como um plus, né, de observar as condições mínimas para o desenvolvimento, né? Enquanto que o gestor de uma escola pública, ele tem que se debater com políticos, ele tem que se debater com toda a estrutura burocrática que é o Estado, para sanar situações que, por exemplo, no contexto de uma escola privada, são facilmente resolvidas pela própria comunidade educativa. As escolas particulares, professor, na forma do senhor analisar, cobram um preço justo ou estão cobrando um pouco a mais da realidade? Como é que o senhor está vendo esse quadro em Mato Grosso? Eu vejo que a educação privada, ela não tem uma cobrança exorbitante, né? Mas, ao mesmo tempo, ela cobra o justo necessário para que, inclusive, a remuneração do professor seja mais adequada, que é uma característica também importante que no ensino público melhorou, de fato, melhorou o salário do professor, mas colocando uma situação bem específica. Hoje, no Brasil, nós não precisamos formar mais matemáticos e mais professores de química, por exemplo, né? Professores de matemática ou professores de química. Se trata de fazer os que estão formados ter um salário decente para que eles retomem as suas atividades. O fato é que ainda a remuneração da educação pública é um tanto ruim. E, aliás, ela recai basicamente sobre a situação do ente mais pobre da federação, que é o município. Sem dúvida. Professor, eu sou da época lá dos 80, 79, e tive o privilégio de estudar e me formar em escola pública. Escola pública dos anos 80 e a escola pública de 2010, 2011. Eu vejo que a escola pública ela passou por uma grave crise. Primeiro que na década de 80 para 90 nós tivemos uma transição com uma espécie de parco investimento, né? Grande briga pelas lutas salariais, né? Isso tirou de foco da própria visão de quem ensina, ou seja, do professor, né? O seu próprio trabalho, né? E pôs em risco também. Além disso, nós tivemos uma outra situação, que é a questão da universalização. Quando você atende a mais pessoas, né, em qualquer atividade, acaba você tendo uma situação de oscilação ou até de queda na própria qualidade, né? Muito embora eu posso afirmar que hoje nós estamos tendo na educação pública um processo de recuperação que, no nosso caso, comparando com outros países que estiveram também no mesmo estágio, é um tanto lento, né? Se comparar com a Coreia do Sul, por exemplo. Claro. Não precisaríamos de colocar um IDEB para que até 2021 a gente chegasse numa média 6. Né? Enquanto nós temos escolas dentro do próprio país que tem hoje o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, em 8,2, 8,6, ou seja, é possível fazer uma educação de qualidade nesse país, nesse estado e também nesse município. Professor, como é que está a divisão de verbas para a educação brasileira hoje? O senhor está satisfeito? Eu diria que, primeiro, enquanto professor, eu sempre percebi que há ainda uma cobrança muito forte para que haja mais investimentos. Nós não temos uma escola, ou a maioria das escolas, com estrutura suficiente. Não tem laboratórios. Dizer que nós temos laboratório de informática é uma coisa. Colocar a informática na escola é outra. Experimentação nas escolas, né? Há uma precariedade enorme, né? Então, essa situação, por exemplo, grandes estruturas de biblioteca, né? Nós não temos em Sinop mesmo uma biblioteca pública decente. É preciso dizer isso, e a absoluta maioria dos municípios do Mato Grosso e do país não contam com isso. Além do mais, as próprias escolas não possuem isso, né? Claro que hoje a situação mudou muito, porque ao invés de eu ter uma biblioteca com livros, né, eu posso ter uma biblioteca virtual, eu posso ter acesso a uma enormidade de obras, né? A internet facilitou muito, e acho que essa é uma das grandes questões que vão gerar modificações. Quando o senhor coloca a falta de uma biblioteca justamente na cidade que o senhor é o vice-prefeito, incapacidade política, professor?
Não se trata apenas disso, se trata de que hoje, por exemplo, no nosso caso, nós estamos uma organização de um projeto para fazer um centro cultural que tenha, de fato, uma grande biblioteca. Primeiro, porque ela precisa atender desde a educação básica até o ensino superior, no caso de Sinop, como uma cidade universitária. É essencial, né? É essencial. Agora, há uma visão, né, um pouco retrógrada de todos nós que participamos da política. Não interessa a ideologia. Certo. Se há uma coisa que me satisfaz, por exemplo, na observação, né, do governo passado, do governo Lula, foi de que houve sim investimento na educação, mas a meu ver não há contento. Entendeu? A meu ver não aconteceu suficientemente. Mas não satisfaz a sociedade. Não. Ainda hoje vamos conversar sobre os sistemas público e privado de ensino superior. E logo depois do intervalo, política e educação. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Todos os municípios do Brasil possuem ao menos uma biblioteca. Essa marca foi alcançada apenas em 2010 e não foi capaz ainda de tornar este ambiente frequentável pelo grande público.